chegando para falarmos de duas fortes seleções que venceram seus confrontos nesta segunda rodada da Copa do Mundo. O Brasil, que ontem venceu a seleção do Haiti por 3-0, e a seleção alemã, que neste sábado bateu a Costa do Marfim de virada pelo placar de 2-1. Antes de mais nada, peço que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like também para ajudar esse conteúdo a chegar até mais pessoas interessadas no assunto. Bom, sem enrolação, vamos falar primeiro do jogo da seleção brasileira, que na noite da sexta-feira enfrentou na Filadélfia a seleção do Haiti, o seu adversário mais fraco do grupo, e fez o que se espera de uma seleção pentacampeã mundial. Começou o jogo muito forte, construiu um placar de 3-0 logo na primeira etapa e depois pôde administrar o resultado. A principal mudança feita pelo técnico Carlo Ancelotti para essa partida foi a entrada do Matheus Cunha. Ele que vinha atuando com o Ancelotti durante todo o ciclo pré-Copa do Mundo, na verdade durante a fase Ancelotti, né, que foi esse último ano, e na estreia não tinha jogado porque o treinador italiano tinha optado pelo Igor Thiago, um centroavante clássico, aquele camisa 9 mesmo, da função. E para esse jogo ele volta com o Matheus Cunha, que vinha sendo essa opção anterior. E foi muito importante, não só pelo fato do Matheus Cunha ter marcado os 2 primeiros gols do Brasil no jogo, mas pela sua atuação muito importante ali como um falso 9. Ele é um jogador fundamental na armação, na construção das jogadas do Brasil e ocupa uma função muito importante no esquema tático do Ancelotti, ao ser ali mais um meio-campista ali nessa ligação meio-ataque, formando ali um losango mesmo no meio-campo com o Lucas Paquetá, o Bruno Guimarães e o Casemiro numa função mais defensiva. Foi uma proposta tática que funcionou muito, porque o Matheus Cunha é esse jogador que não é um centroavante clássico, é de outras características, ele sai da área, ajuda a construir, é mais realmente esse homem de meio campo que deixa o jogo do Brasil mais dinâmico e com mais possibilidades, né? Povoando mais um setor que vinha sendo muito esvaziado com aquela ideia inicial do 4-2-4, né, do Carleto, o que a gente não viu nessa partida do Brasil, que teve maior preenchimento do setor de meio campo e acabou dando um resultado muito positivo nessa primeira etapa. Como eu disse, o Matheus Cunha marca os 2 primeiros gols do Brasil, o primeiro aproveitando um rebote após um chute do Vinícius Júnior. O segundo gol ele recebe uma assistência fenomenal do Vinícius e guarda. E o terceiro gol é marcado pelo próprio Vinícius Júnior, que faz também uma grande partida. É o que a gente vinha cobrando do Vinícius, ser o jogador decisivo que ele é no Real Madrid, também com a camisa da seleção brasileira, e ele tem correspondido nesses 2 primeiros jogos do Brasil, marcando aquele golaço na estreia para empatar com o Marrocos e agora sendo decisivo nesta partida contra o Haiti, fazendo seu gol e participando dos 2 outros gols marcados pelo Matheus Cunha. Foram os 2 grandes jogadores do Brasil que se destacaram nessa partida. O primeiro tempo da seleção brasileira é muito consistente. Claro que o Haiti deixa muitos espaços para o Brasil de forma até surpreendente. O Haiti não é uma equipe que joga com as linhas super baixas e acaba permitindo ao Brasil ter espaço para atacar ali as suas costas, né, da sua defesa.
Então é um jogo que o Brasil encontra alguns caminhos, algumas facilidades, também concedidas pelo esquema, pela proposta adotada pela seleção do Haiti, que realmente não é um grande parâmetro para a gente fazer uma análise mais detalhada, porque é uma seleção realmente frágil, embora na primeira rodada tenha feito um jogo até competitivo diante da seleção da Escócia, que será o próximo adversário do Brasil na próxima quarta-feira. O segundo tempo do Brasil não é tão bom como o primeiro. A seleção brasileira senta em cima do resultado e volta com uma postura um pouco menos intensa, numa rotação menor, e deixando o Haiti ter a bola. O Brasil se arma ali para tentar aproveitar os contragolpes, que é ali uma maneira que o Ancelotti também enxerga para o jogo dessa seleção brasileira, uma característica do treinador, também fazer o jogo reativo, já se preparando talvez para enfrentar uma seleção mais potente, mas de fato o segundo tempo do Brasil não é aquilo que se esperava pelo primeiro tempo, ter começado de uma maneira tão forte, né? Um ritmo tão intenso. O 3-0, claro que condiciona essa postura, mas a gente esperava ver um Brasil que não tirasse esse pé do acelerador, até porque o saldo de gols pode ser decisivo nesse grupo, já que na última rodada Marrocos também enfrentará o Haiti, deve vencer, e se Marrocos fizer uma goleada ainda maior que o Brasil, e o Brasil tem um adversário mais difícil, que vai se fechar bastante, que é a Escócia, pode ser que o Brasil termine atrás de Marrocos pelo saldo de gols. Então era muito importante ter construído mais gols nesta partida diante da seleção do Haiti. Não foi o que aconteceu, agora nós vamos ver o que acontece aí na última rodada deste grupo. Falando do jogo de hoje da seleção alemã, foi um jogo que começa muito truncado. A seleção da Costa do Marfim tem uma característica de se defender muito bem e de ser muito física. É uma seleção que deixa o jogo bastante disputado, bastante travado em muitos momentos. E a seleção alemã faz um primeiro tempo muito burocrático, né? Lenta, sem muita urgência de marcar, né? De construir as melhores jogadas. Então realmente não é um primeiro tempo muito bom do ponto de vista técnico, mas a seleção da Costa do Marfim consegue sair na frente com o gol do Kessié, e se coloca muito confortável na partida, né? Embora a Alemanha tenha tido 2 gols anulados ali no primeiro tempo, né? Por falta no goleiro, e também acho que foram 2 lances, se eu não me engano agora, de faltas, né? Que foram marcadas em lances que não valiam mais nada. Mas mesmo assim não é um jogo muito volumoso, muito criativo propriamente da seleção alemã nesse primeiro tempo. O segundo tempo se inicia com a Costa do Marfim partindo para cima, mesmo vencendo, desperdiçando algumas oportunidades, e é aquilo, quando você joga contra uma seleção potente como a Alemanha, você tem que matar o jogo quando tem oportunidades para isso. A Costa do Marfim não soube aproveitar as suas oportunidades e viu a Alemanha empatar o jogo com um Davi, jogador do Stuttgart, que novamente entrou muito bem, como havia entrado também na estreia da Alemanha contra Curaçao. Ele faz o primeiro gol da Alemanha ali por volta dos 20 minutos da etapa complementar. Ele que entra no lugar do Musiala e está pedindo passagem nessa seleção alemã. E ele também acaba marcando o gol da virada já nos acréscimos do segundo tempo, dando uma vitória importantíssima para a seleção alemã, que chegou aos 6 pontos nesse grupo, garantiu aí a sua passagem para a próxima fase desta Copa do Mundo. A Alemanha, que desde a Copa que ela vence no Brasil em 2014, não havia mais passado da primeira fase, né? Caiu nos grupos em 18 e 22,
com campanhas bastante frustrantes, e agora a Alemanha, que é tetracampeã mundial, uma camisa pesadíssima do futebol, consegue se impor e colocar aí o peso do seu escudo, da sua história, para valer mesmo, fazendo uma Copa do Mundo digna do seu nome, dos jogadores que tem. É um elenco realmente muito bom, e dentro dele eu destaco este jogador do Stuttgart, Undav, que vem pedindo passagem pelo que fez nas 2 primeiras partidas desta Copa do Mundo. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar o like, inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada, porque eu volto a qualquer momento com outras análises desta Copa do Mundo. Até a próxima, pessoal!